Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma live. Deixa eu colocar isso aqui no... Não consigo. Peraí. Desculpa, silencioso, pronto. Agora foi. Oi! Então, hoje nessa live vamos falar sobre o olhar para si mesmo, a nossa autoimagem e a importância que ela tem pra gente. Se a gente tem essa capacidade de olhar para o nosso eu físico e se entender como sendo essa pessoa que reflete no espelho. É isso que vamos ver. E por que eu vou falar desse tema hoje? Sobre a reflexão de nós mesmos e como interagimos com esse corpo, com essa pessoa que a gente vê, principalmente no espelho. Inicialmente, eu comecei com projetos de desafios, nos quais seriam semanais e envolvendo diversos aspectos de nós, né? O emocional, o físico, o espiritual e assim vai, né? Tudo estava bem programadinho e eu comecei com o aspecto físico, né? Então, o primeiro desafio foi o corpo, no sentido de sentir o corpo e estar no presente. Sentir o corpo de simplesmente parar um momento e respirar. Parar um momento e se alongar e sentir os músculos se alongando, né? Sentir o seu corpo, o seu peso, aquele momento. Porque é uma coisa que a gente não faz, né? Então, o primeiro desafio era em torno desse eu físico e sentir esse eu físico. O segundo desafio, ainda sobre o físico, era referente à autoimagem, mas o se ver, se enxergar nessa pessoa que se apresenta ao mundo. E teve um comentário que me chamou muita atenção, porque eu quero ter essa interação com quem me assiste. Eu quero ter essa interação, eu quero compreender vocês, eu quero ver que vocês... o que é interessante para vocês? Qual que é a pergunta, qual que é a questão, sugestão? Eu quero ter essa troca. E quando houve essa troca com essa questão de ter uma dificuldade em olhar para o espelho, isso me chamou muita atenção. Porque é o que eu queria, né? Eu queria que alguém falasse, olha, isso pra mim é fácil, isso pra mim é difícil, isso pra mim é legal, isso pra mim não é legal. Porque aí a gente pode conversar sobre isso, né? E no caso, essa pergunta, essa colocação foi muito especial. Por que é difícil a gente olhar para nós mesmos, né? Principalmente porque quando eu falei do físico, é só um espelho, é só uma imagem. Agora imagina quando for para olhar para dentro da gente, para os nossos sentimentos, para as nossas histórias, para as nossas ações, para as nossas metas. Tudo isso faz parte da gente. E é difícil dessas coisas. Então, olhar para o espelho, ao meu ver, ideia minha, é uma forma de começar. Olhar para a pessoa que somos, que apresentamos. Então, o desafio era simplesmente esse. Olhar-se no espelho e ver aquela pessoa e entender qual que é o olhar que essa pessoa tem, né? Quais são os traços que essa pessoa tem, o que ela tem que chama atenção. E essa pessoa é você. Porque quando a gente fala de alguém, né, você conhece o fulano? E a gente busca características para expressar, um bicho aqui, sobre esse fulano. É baixinho, é gordinho, é moreno, é loiro, tal. E são características muitas vezes genéricas. Acabar de citar aqui um bichinho que eu não sei, é até grande. Tá perdido, mas enfim. Se ele parar de vir na minha cara, continua. Enfim. Quais são as características que a gente vê da gente quando se olha no espelho? Né? O que eu vejo? É os meus olhos? É a minha boca? É o formato que eu mexo as sobrancelhas? Que eu movo, que eu movimento, que eu falo? Né?
O que me chama a atenção de quando eu paro e olho no espelho? É o meu cabelo, é as minhas espinhas, é a minha pele oleosa, seca, rugas, né? O primeiro momento é isso. É passar a entender o que te chama a atenção. E disso ampliar, né? Amplia para a cor da sua pele. Se você tá vendo algo na sua pele, você amplia para a cor da sua pele, como ela combina com o seu rosto, com o seu cabelo, o formato dos seus ossos, da face. Começa a observar. Perde tempo, faz isso com calma. Porque eu iniciei pelo rosto, mas a questão do corpo é um todo também. E muitas vezes a gente está vinculado, a gente não gosta de olhar no espelho, porque a gente não se olha com amor. A gente olha com pré-julgamentos anteriores, ou com pressa, né? Ou com medo daquilo que está dentro da gente. A gente não tem medo exatamente da imagem, mas daquilo que está por trás da imagem. Porque a imagem é só uma imagem. É só um momento. Esse corpo que a gente tem agora é só um momento. Ele já foi um bebê, já foi uma criança, vai ser adulto, velho. Então, o nosso corpo vai ter mudanças. E todas essas mudanças também faz parte de quem nós somos. Olhar no espelho é como se fosse uma foto, um fragmento. E aí, quando a gente vê, por exemplo, em violências na internet, onde as pessoas são expostas, uma parte privada de sua vida é exposta, algo assim, a gente vê só aquele trecho. Por que isso dói tanto? Porque não é o todo da pessoa. É a exposição de um momento individual dela. E quando eu falo pra gente olhar no espelho, a gente também tá olhando só um momento. O momento meu atual. A pessoa que eu aparento ser agora. O corpo que eu tenho hoje. E o corpo nada mais é do que a expressão. Então, quando a gente se olha no espelho, né, como a gente se olha? Com que olhar que a gente olha? É um olhar que julga? É um olhar que ama? É um olhar que pergunta? É um olhar que foge? Qual que é o olhar que a gente tem no espelho para nós mesmos? Qual que é o sorriso que a gente dá para nós mesmos? Qual que é o gesto que a gente faz? Né? Todas essas expressões que a gente leva pra gente mesmo, ou que a gente entende da gente mesmo, também é só um momento. Às vezes a gente passa no espelho por algum momento e tem uma reação que você, peraí, tá certo. Então tudo é só um momento. Depois de ter toda essa questão facial, também tem a questão do corpo físico, como o restante do corpo. Quantas vezes a gente introjeta, essa palavra eu usei na live anterior, e significa colocar algo que veio de fora para dentro e trazer aquilo como seu, quando não é. Introjeta algo que veio de fora, trouxe para si. Então, muitas pessoas têm problemas em se sentirem velhas, de envelhecer. Não entende isso como um processo natural, mas algo que não pode. Ninguém pode envelhecer, ninguém pode ter rugas, ninguém pode ter cabelo branco, ninguém pode mostrar que a idade existe. Né? Tem outras pessoas que não podem engordar, porque eu tenho um padrão específico e as pessoas começam a julgar sobre o que come ou não come. E às vezes é até muito frustrante, muito cansativo, porque você não tem uma conversa legal sem o assunto o que você come, o que você comeu. É algo que rodeia sobre isso. Exemplo, o nosso corpo é só um aspecto de que nós somos. E recentemente eu fiquei sabendo que umas pessoas estavam falando sobre o meu corpo, elogiando. Que bom, estavam elogiando sobre o meu corpo. Só que eu falei, caramba, tanta coisa pra falar de mim e vai falar isso? Por que não falou daquele negócio que foi bem mais legal? Então isso passa a ser muito frustrante. Então muitas vezes a gente acaba não se dando conta porque eu quero que essa minha característica, essa minha atitude, esse meu jeito, esse meu sonho, essa minha profissão ultrapasse o que é o meu corpo, essa visão do meu corpo. Então às vezes a gente fica bem frustrada com esse tema também porque a gente não queria que ele fosse o foco. A gente queria que ele fosse apenas uma parte. E em muitos momentos da nossa vida, ele foi o foco. É como se a nossa história gira com o nosso corpo, sim.
mas tem toda uma essência que muitas vezes não é vista. E aí está a dificuldade, porque a gente também se prende a expectativas nossas ou dos outros e acaba não enxergando o que tem ali de real. No caso, o meu próprio corpo é só uma ferramenta de expressão da minha essência. É através deste corpo que acontece a minha história, os meus vínculos, é através dele que eu me comunico, que eu me movimento. E a gente tende a distanciar da nossa ferramenta, daquilo que nós somos. E aí a gente busca em outros lugares as referências que a gente precisa. A gente busca as nossas respostas em outros lugares. Muitas vezes dentro de nós mesmos, mas cavuca, e não vê que o corpo todo da gente. É como se eu fosse entender a planta somente pela raiz. É muito importante eu ver algumas plantas estão saudáveis ou não, o que está acontecendo, quando eu examino a raiz dela e vejo, nossa, a raiz está apodrecendo porque juntou um fungo aqui, ou então, nossa, tem muita raiz dentro desse vaso. Então, ver a raiz é extremamente importante. Mas às vezes só de olhar para as folhas a gente já percebe que tem algo, que aquela planta tá linda, não precisa cavar para ver que ela tá linda através da raiz. Às vezes a gente pode só olhar para as folhas, para o tamanho, a gente pode só olhar o movimento dela, que dá uma murchada porque o sol está muito quente, então ela precisa de mais água. E esse era o desafio que eu queria que fizessem hoje. Que olhassem para o eu físico primeiro, né, para nossa imagem, para aquilo que a gente reflete para o mundo e que a gente reflete para nós mesmos. Aquilo que a gente entende como nosso, como eu. Lembrando que o corpo é apenas uma parte e que a gente vai chegar na essência, que a gente vai chegar em todos os outros aspectos, que todos eles fazem parte. Essa é apenas uma de muitas. E o mesmo cuidado que a gente tem com todas as outras questões, a gente também precisa ter com essa. Como eu falei, a gente ainda está trabalhando a questão do eu físico. E o eu físico não é só o que a gente come, o que a gente bebe, se a gente exercita ou não, se está doente ou não. Mas também entender esse corpo que a gente tem, olhar para ele e sentir ele como sendo uma parte de nós, sendo nós. Eu me manifesto aqui, dessa forma. Não sei se ficou claro toda essa ideia e essa complexidade que é o se olhar. Por que o se olhar no espelho foi passado aqui como um desafio? Mas era isso que eu queria falar sobre o espelho. Sobre o se olhar e ver o seu corpo. Entender ele como uma extensão sua. E perceber também as introjeções, o que a gente coloca que nem pertence a nós, os nossos medos, as nossas angústias que vêm de fora ou que vêm de nós mesmos, mas deixar isso um pouco de lado para poder focar neste corpo, agora. É como o desafio anterior, respirar e sentir o presente, assim também na frente do espelho. Por fim, eu quero dar um recado também, né? Dei uma leve pausa nos desafios, porque eles vão vir com tudo, e para isso eu gostaria de participações. E para isso eu vou disponibilizar uns sorteios e brindes, mas isso eu vou anunciar depois, esse foi só um spoiler. Então, até a próxima live de quinta-feira. Podem comentar, podem questionar, seja por comentário, seja pelo direct. Se tiver algum tema de interesse, não tem problema que não está se encaixando na questão física, na questão emocional, vocês não sabem o meu planejamento. Então pode falar, porque se tratando de algo humano, isso vai aparecer em algum momento, pelo menos eu espero.
Elaine diz, olhar e ver o que reflete. Exatamente, olha o que reflete. É tão simples. É simples e a gente tem dificuldade com o simples. Então, calma. É um dia de cada vez. Eu posso não conseguir passar horas no espelho, mas eu dou uma olhada naquilo que eu sou uma vez. E depois eu olho de novo, e de novo, e de novo. Porque eu vou estar ali. Enfim, é isso. Próxima live, quinta-feira que vem, às 8 horas. Até lá! Eu não vi que você mandou. Não tem problema.